colocar aí no Insta ou no Facebook, coloque, por favor. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30 e 36 a 43, porque um texto é a continuação do outro, é a explicação do texto, tá bem? Então vamos lá. Se alguém puder colocar aí no Insta e no Facebook, coloque para mim, por favor. No YouTube também. Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Eu vou ler aqui para vocês. É sobre a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, a partir do verso 36 até o 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o verso 43. Meus queridos irmãos, amigos do Face que me acompanham, eu quero compartilhar esse texto, essa parábola com vocês, porque eu entendo que esse é um momento oportuno, muito oportuno, para a gente meditar sobre esse texto. É um momento não só oportuno, mas eu diria um momento delicado que nós estamos vivendo no mundo, especialmente no Brasil. E eu entendo que esse texto pode nos dar uma direção em relação à maneira como Deus deseja que nós nos portemos em tempos de incertezas, em tempos de dúvidas, em tempos de muita polarização, em tempos de muitos rótulos. Eu entendo que esse texto é um farol que joga uma luz clara, uma luz suficiente para a gente caminhar com segurança nesse mundo. Por isso que eu quero compartilhar esse texto com vocês. Ao final da live, você vai me dizer se esse texto é ou não é um texto fundamental para os nossos dias. Tá bem? Eu quero o teu feedback, eu quero ouvir de você. Eu quero que você me fale ao final dessa live se esse texto é ou não é importante para esse momento.
E eu quero pedir para você escrever aí na minha live, no Insta, no Face, no YouTube, se esse texto ajudou você, se essa palavra ajudou você a viver esse momento, se essa palavra te deu direção. Eu quero que você me diga, tá bem? Estou aqui para ouvir o que você tem para me dizer. Bem, você entendeu a parábola do joio, não é? Jesus explicou, é tão simples. Jesus disse: aos filhos do reino e aos filhos do maligno. Um homem então plantou a semente, veio o inimigo, plantou o joio, plantou o trigo, plantou o joio. E aí então o joio e o trigo cresceram juntos. Os funcionários do fazendeiro disseram: quem plantou o joio? Foi o inimigo. Quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não arranque, porque vocês podem arrancar junto com o joio e arrancar o trigo, porque eles são similares. E depois os discípulos pediram a explicação da parábola. E Jesus foi muito claro, ele disse: olha, o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O diabo veio e plantou o joio, que são os filhos do maligno. Bem, o que aconteceu é que eles cresceram. E no final, a ceifa significa a consumação do século. E na consumação, o Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus, dará ordens para que os anjos venham e recolham o joio e os queimem. E o trigo, que são os filhos do reino, irão resplandecer na luz de Deus. Claro, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O que é que Jesus quer ensinar com essa parábola do joio e do trigo? Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que nós sempre viveremos num ambiente perigoso, num ambiente difícil, num ambiente cheio de armadilhas, num ambiente cheio de minas. Minas é terreno minado, é isso que eu estou querendo dizer. Nós sempre viveremos assim. Por quê? Primeiro porque o próprio Jesus disse: esse mundo jaz no maligno. Jesus disse que esse mundo tem um príncipe. Ele disse: o Satanás, o diabo é o príncipe deste mundo. E ele coloca filhos dele nesse mundo. Então, bem, a gente já vive num mundo caído, a gente já vive num mundo que jaz no maligno, a gente já vive num mundo que tem Satanás como príncipe deste mundo, e, além disso, nós vivemos cercados por pessoas que são filhos do maligno. Por filhos do maligno não significa gente que usa chifrinho. Por filhos do maligno não significa gente que pratica religião afrodescendente ou religião de matriz africana, melhor dizendo. Filhos do maligno não significa gente que cultua Satanás de uma forma aberta. Filhos do maligno significa aquele sujeito que se nega a viver o Evangelho, que tem uma mente que não é uma mente de Cristo. Ele está debaixo da influência do maligno. Em outras palavras, gente maldosa, gente mal intencionada, gente que trama o mal, gente que deseja se sobrepor ao outro, que deseja ser melhor que o outro, que deseja que o outro fique para trás, que deseja que o outro tenha perdas para que ele tenha lucro. Gente malvada, gente má, que a gente encontra tudo quanto é lugar, você sabe disso. A gente encontra joio em todos os lugares. E é isso que Jesus está dizendo. Sempre haverá um ambiente de perigo onde a gente vai viver. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você se considera um trigo,
Ótimo. Então preste atenção. Você viverá rodeado de joio. Essa é a primeira realidade que Jesus nos ensina aqui no texto. A segunda verdade que Jesus nos ensina no texto é que nós não precisamos ter, em relação ao joio, nenhuma atitude. Foi isso que Jesus ensinou aqui no texto. Quando os funcionários do fazendeiro disseram, então, deixa-nos arrancar o joio, o fazendeiro disse, não, deixa lá, deixa quieto. O que é que a gente faz com o joio, patrão? O patrão disse, não faz nada, deixa o joio lá. Deixa lá. Não se preocupe com ele. Viva a tua vida. Você é trigo. Viva como trigo. Ah, mas o joio e tal. Não preocupe com o joio. Pastor, mas você não disse que o joio é maldoso? Os filhos do maligno são maldosos? São. Mas não se preocupe com isso. Isso não é problema seu. Esse problema é deles. Se eles são maldosos, se eles são filhos do maligno, isso é um problema deles, essa é uma decisão deles. Se você é trigo, se você é filho do reino, viva como filho do reino, viva como trigo, viva a sua vida, não se preocupe com os joios. Terceiro lugar, Jesus disse que a gente não tem que tentar arrancar os joios que estão ao nosso redor. Por quê? Ele explica na parábola. Pode ser que você se confunda e na hora de arrancar um joio, você arranque um trigo. Então, o que Jesus disse foi, não é tarefa de vocês separar o joio do trigo. Não é tarefa de vocês fazer isso. Por que não é? Jesus explicou. Porque vocês não têm discernimento. Porque vocês acham que sabem. Mas em um momento ou outro vocês vão se confundir. Vocês vão, pelo cansaço, vocês podem confundir o joio com o trigo. E ao invés de arrancar o joio, você arranca o trigo. Falta discernimento para vocês. Então, o que Jesus quer explicar com essa parábola é que não é nossa tarefa separar o joio do trigo. Não é nossa tarefa dizer quem é joio e quem é trigo. Porque pode ser que você tenha um amigo joio e você diz assim, esse rapaz tem que ser arrancado. Mas pode ser que esse joio conheça Cristo como você conheceu e nasça de novo. E receba o espírito de adoção, e se torne um filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, e se torne um trigo. E aí? Você tem esse discernimento para dizer quem é trigo e quem é joio? Você tem essa capacidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano tem uma tendência de fazer isso. É uma tendência que a gente tem. De ficar separando pessoas. De ficar colocando pessoas nos lados, nos lugares, nos espaços que nós classificamos como bons ou como maus. Como apropriados e como inapropriados. É uma tendência que a gente tem. E Jesus disse, deixa o trigo e o joio crescerem juntos, não se preocupe. A outra verdade que esse texto nos ensina é que a gente precisa confiar no processo. Confie no processo, Jesus estava dizendo para eles. Confie no processo. Senhor, mas tem muito joio que eu acho que é joio. Na minha concepção é um joio. E Jesus está dizendo, confie no processo. Confiar no processo significa confie no cuidado de Deus. Confie que no final o trigo resplandecerá
Verso 43 fala isso. Confie que no final os filhos do reino resplandecerão. Confie no processo. Não é você que tem que ir lá arrancar trigo, arrancar joio. Jesus disse, quem vai fazer isso não são vocês. São os anjos do meu Pai. Porque eles vêm carregados do discernimento dos céus, para enxergar exatamente quem é joio e quem é trigo. Então Jesus está dizendo, não se preocupem com isso. Confiem no processo, confiem no cuidado que Deus tem na vida de vocês. Confiem nos desígnios de Deus, confiem nos propósitos de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Como eu já disse agora há pouco, a gente está vivendo um momento no mundo, e especialmente no Brasil, de muita separação do joio e do trigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou um apaixonado por política. Os que me conhecem sabem disso. Eu acompanho política do Brasil e a política mundial desde meus 10 anos de idade. Eu aprendi a gostar com meu pai. Quando eu tinha 10 anos de idade, acabava o jantar, meu pai sentava no sofá, ele queria assistir o noticiário, e eu me sentava ao lado dele e ficava ouvindo as notícias políticas, econômicas, e sempre me interessei. Tanto que na minha juventude eu assinava uma revista que tratava de economia e política. Eu lia toda semana e devorava aquilo. Sempre gostei. Então eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui não tem a ver com este ou com aquele candidato à presidência da República do Brasil. Tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus. Então, não em nenhum momento pense que eu estou defendendo esse ou aquele candidato. Mas eu tenho percebido que a igreja de Cristo, os filhos de Deus, os que professam o nome de Cristo, não têm resistido à tentação de separar o joio do trigo. E tem feito exatamente o contrário do que Jesus mandou. Jesus disse, não separe. Porque você não sabe fazer isso. Você é um humano limitado. Falta o discernimento mais aguçado, mais profundo para você. Mas parece que a igreja de Cristo não aprende a lição. Eu estou falando isso porque eu recebo muita notícia, como vocês também recebem no Zap. E as notícias que eu recebo me deixam triste, porque elas dizem assim, se você votar em tal candidato, então você não é um cristão. Isso dos dois lados, tá, gente? Dos dois lados. Se você votar em determinado candidato, então você é um ignorante político. Se você votar em determinado candidato, então você não é um cristão. Se você votar nesse partido, então você é filho do diabo. Se você votar nesse candidato, você é um filho de Deus. E eu fico lendo aquilo, eu fico pensando, meu Deus, de novo estamos separando o joio do trigo. Quem deu a cada um de nós esse direito de separar o joio do trigo? Quem nos deu esse direito? Quem nos deu o direito de mandar alguém para o inferno? Quem nos deu o direito de dizer que aquele é filho do diabo? Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de olhar para uma pessoa e dizer essa pessoa é filha do diabo? Você tem coragem de olhar para uma pessoa e dizer você vai para o inferno? Você já está no inferno. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem que ter muita coragem para fazer isso.
tem que ter muita costa larga para dizer isso. E sabe quem tem essa costa larga? Jesus. Jesus tem costa larga para dizer: você está no inferno, você é do diabo, você está no céu, você está no reino e ninguém mais. Mas essa história de querer separar o joio do trigo não é nova. Eu recomendo vocês que leiam a história. Porque à medida que a gente lê a história, a gente vai perceber que os processos se repetem. E vocês vão perceber que na história humana e na história da igreja, sempre houve grupos que tentaram fazer isso, separar o joio do trigo. E nunca deu certo, gente, nunca deu certo. Aqui nos Estados Unidos, há uma comunidade chamada Amish, fundada por um líder chamado Jacob Amish. História longa, vou contar aqui não. Mas, lá pelas tantas, eles entenderam que a igreja estava mundanizada. E eles quiseram separar o joio do trigo. E eles fundaram uma comunidade dos Amish e vivem lá até hoje. Eles são contra a modernidade. Para eles, modernidade é luz elétrica, televisão, carro, máquina de lavar, máquina de passar, telefone, falei já, né? Botão é coisa da modernidade. Botão, zíper é coisa da modernidade. Carroça não, então eles andam de carroça. Eu fico pensando, talvez quem viveu 300 anos antes dele, achasse que eles eram modernos, né? Mas eles tinham aquilo que eles achavam de aquilo que eles classificavam, aquilo que era modernidade. E eles disseram: não queremos. E eles separaram o joio do trigo. Falaram: isso aqui, vocês são do diabo, nós não queremos vocês. Isso sempre aconteceu na história, gente. Isso nunca deu certo. Isso nunca deu certo. Eu me converti na década de 80. Comecinho da década de 80. E havia, antes da década de 80, na década de 70, 60, 70, o movimento evangélico no Brasil era o movimento dos usos e costumes. Então havia vários grupos evangélicos que diziam: a mulher cristã não corta o cabelo, não passa batom, não pinta as unhas, não usa calça comprida, não raspa as pernas, não usa perfume. Uma mulher que usa calça comprida, corta o cabelo, passa batom, se maqueia, é uma filha do diabo. E os homens também. Um homem cristão jamais terá barba, jamais jogará futebol, jamais colocará uma gota de vinho na boca. E quem faz isso é do diabo. Separar o joio do trigo. Você não sabe, você que não conhece a história, não sabe a confusão que deu. Você não sabe quanta gente eles mandaram para o inferno. Eu conheço famílias, eu conheço gente que foi mandada para o inferno de dentro da igreja. Eu conheço famílias que foram mandadas para o inferno, eu conheço denominações que foram mandadas para o inferno. Geração que se perdeu. Porque os tresloucados dos líderes caíram nessa tentação de separar o joio do trigo. Você é joio, você é trigo. Mas perceba que eles tinham a classificação deles para aquilo que era o joio e para aquilo que era trigo. E era uma classificação pobre, medíocre, rasa, baseada na roupa, baseada na barba, baseada no esporte. Era uma ignorância que levou muita gente para o inferno. Há muita gente fora de igreja hoje, por causa desses homens aí, viu? Vocês podem ter certeza disso. Há muita gente doente nos hospitais por causa desses homens aí.
Depois, na minha época, havia a separação do joio e de trigo em relação à questão doutrinária. Os grupos pentecostais diziam: se você não tem a segunda bênção, se você não foi batizado com o Espírito Santo, você então ainda não é crente de verdade. E as igrejas históricas diziam: vocês que estão loucos. E houve a divisão entre trigo e joio, de novo. De novo. Você não tem o Espírito, como a gente crê que você tem que ter, do jeito, no formato que a gente crê. Então, como um rapaz um dia falou para mim, num congresso, primeiro congresso estudantil cristão do Brasil, estava lá em Americana, no estado de São Paulo, 1983. Vem cá, Henrique, como é que foi a tua conversão? Foi assim, assim, assim. Ah, legal. Você chorou? Como assim? Você chorou na tua conversão? Eu disse não. Chorei muito depois. Choro até hoje na presença de Deus. Mas no dia, você não chorou? Não, no dia, não. Ah, então você não converteu. Você não se converteu. Como assim não? Não, você não se converteu. E ele quis provar para mim que eu era joio. Então houve essa divisão na igreja também. Você tem a segunda bênção? Então você é joio. Sempre houve. Agora, mais uma vez, a igreja está repetindo o pecado de separar o joio do trigo nessa eleição. Quando alguém diz: se você votar em tal candidato, você não é crente, ela está separando o joio do trigo. Isso é pecado. Se você votar em tal partido, você não é de Deus. Isso é pecado. Dizer isso é pecado. Crente maduro não faz isso. Preste atenção. Crente maduro não faz isso. Nós não podemos ficar separando o joio do trigo. Não é nossa função fazer isso. Não é nossa função dizer quem é filho de Deus por conta deste ou daquele candidato. Preste atenção numa coisa que eu quero que você entenda, em nome de Jesus. A nossa identidade não está numa cédula eleitoral. A nossa identidade está na cruz de Cristo. Você entendeu isso? O que define você como filho de Deus não é a tua cédula eleitoral, não é o teu candidato que te define como filho de Deus. É a identidade, é a cruz de Cristo. É se você foi colocado, se você está aos pés dessa cruz e se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, a tua identidade não está na cédula, a tua identidade está em Cristo. Você consegue entender isso? Você não é definido na sua eternidade, na sua identidade espiritual, na sua confissão de fé, por aquele candidato, por este ou por aquele candidato, por este ou aquele partido. Isso é coisa de criança, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino fazer. Isso não é coisa de gente grande, de adulto na fé. Eu não tenho nada, eu não sou contra um pastor fazer um vídeo e declarar o voto dele. Ele é um cidadão. Eu não faço isso. Pelo menos não agora. Não nesses dias. Acho que não devo fazer. Respeito quem faz. Agora eu acho que o pastor, que é um líder, se ele vai declarar voto para algum candidato, ele tem que dizer: eu estou escolhendo esse candidato
por essas e essas e essas razões em relação ao candidato. Mas, por favor, não use Bíblia. Por favor, não use Bíblia. Por favor, não diga que foi Deus que mandou você fazer aquilo. Por favor, não diga que aquele candidato é o candidato de Deus. Por favor, não meta Deus na tua decisão. Você quer eleger, você que é pastor, quer declarar seu voto, diga, eu voto nesse porque eu gosto dele, eu gosto das propostas que ele tem. Mas não use a Bíblia, por favor. E não precise falar mal do outro. Seja homem, assuma o que você tem que falar. Leia a história. Leia a história. Toda vez que a igreja andou de mãos dadas com o Estado, com o movimento político, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, toda vez que a igreja andou de mãos dadas, ela se perdeu, ela se prostituiu completamente. Completamente. Sabe por quê? Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa que eu acho importante. Primeiro, então, não esqueça, a nossa identidade não está na cédula eleitoral, mas está na cruz de Cristo. Uma outra coisa, a gente não precisa, a igreja de Cristo não precisa de governo para garantir os seus valores e os seus princípios. Seja esse governo de esquerda, seja esse governo de direita, seja esse governo socialista, comunista, capitalista, neoliberal, social-democrata, monarquia absoluta, parlamentarista. Preste atenção, a igreja não precisa de nenhum governo para garantir seus valores e seus princípios. Vamos eleger esse candidato porque ele vai defender a família. Quem tem que defender a família é você, aqui dentro do seu coração. Valores. Governo nenhum garante valor. Governo nenhum garante valor. Não empurre para o governo, para o parlamento, para a rainha da Inglaterra. Não empurre para o presidente, para o primeiro-ministro, para o senador, a responsabilidade que você tem de guardar os princípios de Deus no seu coração. Pense em Jesus. Quem dominava a Palestina na época de Jesus? Os romanos. Cruéis. Os romanos, os soldados romanos eram cruéis. Tanto que eles crucificavam as pessoas. Quer ato maior de crueldade? Eles crucificavam as pessoas que se rebelavam contra eles. O que Jesus fez durante o governo romano? Pregou o reino. Amou as pessoas. Ensinou o evangelho. Curou doentes. Alimentou multidões. Alguém podia falar para ele: Jesus, espera um pouquinho. Vamos mudar tudo isso aqui. A gente precisa de um governo romano cristão. Você precisa ter um coração cristão. Sabe por quê? Quem guarda a igreja, quem guarda a igreja de Cristo, é o Senhor da igreja. Você está entendendo isso? Meu Deus do céu! Se determinado candidato entrar, nós teremos perseguição na igreja. Veja bem, e volto a dizer, eu não estou defendendo nem esse candidato nem aquele, me entenda.
Eu sou um pastor de ovelhas, de almas. Meu compromisso é com o Evangelho. Agora, eu nunca na minha vida tive medo de perseguição. Nunca. Você tem medo de perseguição? Você tem medo que a igreja seja perseguida? Qual que é o teu medo? Você tem medo de não poder mais ir para a igreja? E você vai à igreja com essa frequência toda? Qual o problema da perseguição? Se houver. Você sabia? Lê a história. Período que a igreja mais cresceu foi quando foi perseguida. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Eu não gostaria de ser perseguido. Em nenhum momento. Em nenhuma perspectiva. Agora eu quero dizer para você. Leia a história. O momento que a igreja mais cresceu foi quando ela foi perseguida. Você sabe por que a igreja se espalhou de Jerusalém para Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, todos os confins da terra? Sabe como aconteceu esse espalhamento da igreja? Perseguição. Porque Jesus disse, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que os discípulos, sabe o que a igreja de Cristo fez? A igreja do primeiro século em Jerusalém fez assim, ó. Sabe quando eles saíram de Jerusalém? Quando veio perseguição. Perseguição braba. Os romanos, os judeus, botando gente no Coliseu, matando homens, serrando ao meio, botando fogo. Nero, sabe como é que Nero iluminava os jardins do seu castelo? Queimando crente. Você sabia disso? Não havia iluminação naquela época, você sabe, né? 2000 anos atrás. Sabe como ele iluminava aqueles jardins imensos do Palácio Romano? Fazendo cristãos de tocha humana. Muita gente foi queimada. E a igreja acordou. E cresceu. Sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo hoje? A igreja do Irã. As informações que chegam é que o governo do Irã perdeu o controle. Eles não têm ideia do número de crentes naquele país. Meu Deus do céu. Todos perseguidos. Mas multiplica igual rato. No bom sentido eu estou dizendo, não estou chamando eles de rato, estou dizendo multiplica nessa velocidade. A igreja na China, mesma coisa, o governo não tem controle. Não tem controle. Sabe por quê? Igreja perseguida. Você já imaginou a igreja brasileira passando por uma perseguição? Eu estou falando isso, agora preste atenção. Isso nunca, nunca, nunca irá acontecer no Brasil. Talvez até seria bom a igreja passar por uma perseguição no Brasil. Para acordar. Estou falando perseguição de gente correndo atrás. Perseguição em outros aspectos, para a igreja acordar. Sabe por quê? A igreja brasileira é uma igreja de acomodados. Eu estou falando porque eu sou pastor brasileiro há 32 anos e eu posso falar isso. A igreja brasileira é uma igreja de acomodados, de crentes, na sua maioria, que só desejam o seu bem-estar. Senhor, me abençoa, abençoa meu filho, abençoa minha esposa, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu cachorro, abençoa meu trabalho, abençoa minha casa, abençoa minhas férias, abençoa minha poupança, abençoa minha aposentadoria, abençoa os meus negócios e abençoa até aquilo que eu esqueci de pedir. Essa é a oração que os crentes brasileiros fazem. Você não, porque você é diferente. Mas a maioria faz isso. Quem guarda a igreja de Cristo é o Senhor. Você não tenha medo. Não precise ter medo. Não tema nenhum governo. Porque não há governo que mande na igreja.
Quem manda na igreja é o Senhor dela. E o Senhor da igreja se chama Jesus Cristo, ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E finalmente eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, que eu já me estendi demais aqui. O que a gente precisa como igreja é manter a unidade. Sabe por quê? Porque toda vez que a igreja, ou um grupo na igreja, na história da igreja, tentou separar o joio do trigo, acabou com a unidade da igreja. Acabou com a unidade da igreja. Eu sempre busquei a unidade da igreja. Por onde eu fui, eu busquei unidade com os pastores da igreja, da cidade. Aqui em Bridgeport, eu me reúno, por 2 anos, era semanalmente, agora a cada 15 dias, por conta das atividades de cada um. Mas por 2 anos eu me reunia com outros colegas pastores de outras denominações, de doutrinas completamente diferentes. Mas pensa num grupo de homens que se amam, que se cuidam, que se respeitam, que se abraçam, que oram uns pelos outros, por suas famílias, por suas igrejas. E quando a gente ora, a gente diz assim: Senhor, abençoe a igreja daquele meu querido, que ela cresça, que ela seja uma igreja forte, viva, abençoadora nessa cidade. É assim que a gente ora uns pelos outros aqui. E se alguém da igreja de lá passar na minha, daqui para lá, a conversa é a mesma: querido, volta para lá, fala com o seu pastor, dá um jeito lá, vai. Porque é assim, a gente sempre fez isso. Agora você não está percebendo que a unidade da igreja está em cacos por causa dessa separação entre o joio e o trigo. E Jesus deixou claro: quem plantou o joio foi Satanás. Você não percebe que o regente dessa orquestra toda de separação de joio e trigo é o próprio diabo? Você não percebe que ele colocou a igreja para cirandar? Você não percebe que a igreja está cirandando de acordo com a música que ele toca? Quando a gente separa o joio do trigo, quem é que ganha? Sabe quem ganha? Reino das trevas. Reino das trevas. Nós somos chamados para manter a unidade da igreja, custe o que custar. Se custar até a nossa última gota de suor, deixa. Nós somos chamados para manter a unidade da igreja. E mantém a unidade da igreja quem confia no Senhor da igreja. E mantém a unidade da igreja quem confia no processo. E mantém a unidade da igreja quem sabe que a sua identidade está em Cristo. No começo dessa palavra, eu tinha dito que a minha esperança é que essa palavra fosse uma palavra que trouxesse paz e direção para quem a ouvisse. Essa é a minha esperança e essa é a minha oração. Eu espero que tenha sido assim na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha trazido para você paz e tenha trazido direção para a sua vida. Eu não vim aqui para convencer você a votar nesse candidato ou naquele candidato. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra seja vida
seja direção para todos aqueles que a ouvem. E se ela foi direção para a sua vida, eu gostaria de ouvir o seu amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Há tantas coisas lindas que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa eu dizer para vocês. Há tanta coisa linda que Deus quer fazer na nossa vida. Quando você diz para alguém, você é do diabo, você está usando uma espada para cortar a alma daquela pessoa. Nós somos chamados para amar uns aos outros. Boa parte dos meus amigos tem pensamentos diferentes do que o meu. Não só na questão política, em muitas coisas. Mas a gente se ama até o final e ponto. Se ama até o final. Não deixe essa questão política dividir você. Sabe por quê? Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E sabe quem vai ter que recolher os cacos? Do ódio, da indiferença, da falta de unidade? Você. Sabe quem vai ter que caminhar o quarteirão para ir lá na casa pedir perdão pro teu irmão com quem você brigou por causa de política? Você. Sabe quem que vai ter que ir atrás de você? O seu pastor. Há muita gente saindo de igreja por causa disso. Há muita gente se odiando na igreja por causa disso. Há muita gente se odiando nas famílias. Meu Deus do céu, para que isso? Não deixe isso acontecer com você. Em nome de Jesus. Vamos para os pedidos de oração. Vamos lá.